Sejam muito bem-vindos a essa aula de estratégia que a gente vai falar sobre o funil de oferta direta. Depois a gente vai detalhar os outros dois funis que também fazem parte das estratégias usadas dentro do clã do Perpétuo, que é o funil de delay de oferta e o funil de WhatsApp, principalmente para quem é iniciante. Mas esse funil de oferta direta, cara, é o funil clássico. É um funil que é um dos primeiros da internet e ainda funcionam, quando bem feitos, né? O feijão com arroz que funciona. O famoso feijão com arroz que funciona e funciona bem. Então, o primeiro ponto com relação ao funil de oferta direta é a atenção ao topo do funil. O que é o topo do funil? É o tráfego que chega que vai levar as pessoas para a tua página, para o teu meio de funil. Então, da onde vem esse tráfego? Podem vir de duas fontes, né? Macro, assim. Depois a gente vai detalhar um pouco mais essas fontes de tráfego. Mas, basicamente, são duas fontes principais: tráfego pago e tráfego orgânico. O nosso foco aqui não é falar muito de tráfego orgânico, que é criação de conteúdo nas redes sociais, enfim, outros meios orgânicos, como o próprio nome já diz. O tráfego pago, aqui a gente tem várias fontes dentro do tráfego pago que a gente utiliza bastante aqui no Clã do Perpétuo. A principal delas é o Facebook Ads e a que traz mais resultado, pelo menos para mim e para quem eu conheço. O Google Ads também é uma ferramenta magnífica, exemplar e que traz muito resultado. O TikTok Ads é uma ferramenta nova que a gente está validando e aqui a gente vai tentar focar, principalmente para quem está iniciando. Eu aconselho que tu foque no Facebook Ads em extrair o melhor dele. Então, para tu não ter muita distração, é melhor tu focar em uma ferramenta e aí conseguir extrair o melhor dela, né? E nesse caso é o Facebook Ads. E o que a gente tem dentro do Facebook Ads? Dentro do módulo de mão na massa, a gente vai ver como fazer isso tudo na prática, tá? Aqui é mais um overview desse tipo de funil, detalhando cada passo para tu entender o porquê que a gente vai estar executando aquilo. Então, qual que é o primeiro passo? É criar um Business Manager. Então, eu vou te mostrar como criar um Business Manager para tu poder tocar tuas campanhas, caso tu ainda não tenha, tá? Então, dentro desse Business Manager, eu vou te mostrar como criar uma conta de anúncios, como configurar o BM todo, as informações que tu precisa botar ali de pagamento, tudo. Então, dentro disso, a gente vai ter a conta de anúncios, onde de fato a gente vai anunciar. O terceiro ponto é criar um pixel. Dentro da conta de anúncios, a gente vai criar um pixel, que é a forma de rastrear, né, as pessoas que clicaram no nosso anúncio e foram para a nossa página de vendas, foram até o nosso checkout, para a gente poder criar um remarketing futuramente. O quarto ponto é a criação dos públicos. Eu vou te mostrar como criar públicos semelhantes, públicos quentes, públicos frios, públicos personalizados. Enfim, eu vou te explicar essa relação toda que muita gente fala por aí, talvez tu ainda não entenda. Beleza? E se tu entende, tu também pode ser que tu aprenda ali alguma coisinha que eu faço no meu dia a dia, que pode ser um insight bacana para ti. O quinto ponto é criar um BM de contingência, que vem um pulo do gato. A gente vai criar um BM1, mas a gente não vai rodar nada nele. Pelo menos eu não te aconselho a rodar nada nele. Tu pode criar um outro BM para poder, aí sim, rodar as coisas nele. Porque se der algum tipo de bloqueio, tu acaba não perdendo os ativos da tua conta. E o que são ativos da conta, né? Basicamente, além da própria conta de anúncios, o pixel, se tu tiver apenas um, ou os pixels, se tu tiver mais de um, e os públicos. Isso aqui tem um valor imenso. E esses ativos, caso tu receba o bloqueio, além da tua fanpage, além do teu Instagram, isso aqui te impede bastante, atrapalha muito até tu criar um novo, até tu aquecer um pixel. Então, a gente protege esses ativos criando um BM de contingência. É lá que a gente vai rodar as nossas campanhas. Tu pode ter mais de um BM de contingência, se tu conseguir criar. Eu, por exemplo, não consigo mais criar, então tenho que criar em contas de outras pessoas para poder criar minhas contingências, né? Depois a gente vai traquear. O sexto ponto é traquear o pixel. O que é traquear o pixel? É fazer o link do pixel, então esse código do Facebook Ads, com a tua página e a tua ferramenta de vendas. Pode ser Dus, pode ser Hotmart, pode ser Monetize, enfim, a que tu utiliza hoje, né? O sétimo ponto é subir 8 anúncios diferentes. E atenção, esse é o pulo do gato. 8 anúncios diferentes. Não quer dizer que tu vai rodar ao mesmo tempo 8 anúncios em cada conjunto. Mas o ideal é que tu crie 8 anúncios diferentes para tu começar a rodar um perpétuo de qualidade. Não adianta tu tentar rodar um perpétuo com um anúncio ou 2. É no mínimo 4 e eu indico que tu crie 8, tá? O oitavo ponto é criar uma campanha de conversão. E aí aqui a gente vai para a campanha de conversão e, claro, futuramente eu vou detalhar tudo isso, como fazer isso na prática, né? Mas a gente já vai começar com uma campanha de conversão para já ir aquecendo o teu pixel mais rápido.
E aí dentro dessa campanha de conversão, a gente vai ter um orçamento do tipo CBO, então a gente vai deixar que o Facebook distribua a nossa verba da melhor forma possível. Dentro dessa campanha, a gente vai ter 4 conjuntos principais, né? Conjuntos de anúncio. E quais são esses conjuntos de anúncio? A gente vai ter um público de remarketing para as pessoas que foram na nossa página de vendas ou no nosso checkout e não compraram, então a gente vai reimpactar essa pessoa, porque essa pessoa já demonstrou interesse, algum tipo de interesse no que a gente está vendendo. A gente vai ter um público de envolvimento 30D, 30 dias com o Instagram. Então, pô, não tenho esse público. Beleza, a gente vai criar outros públicos ali que tu pode usar também. Pode ser um público frio. Mas, pô, se tu tem um público quente, usa, porque aqui com certeza vai sair bastante conversão para ti. Além disso, a gente vai ter um público semelhante, que já é um público frio. E se tu tiver um público de envolvimento 30 dias, a gente vai criar um público semelhante desse envolvimento 30 dias. Beleza? Ou então outro público quente que tu tenha, que seja valioso também. A gente também vai ter um público aberto. Eu vou te ensinar a criar públicos abertos e vou te ensinar quando utilizar e como utilizar da forma correta na prática. Esse é um público que dá muito resultado para público frio, porque tu usa toda a inteligência do Facebook, quando teu pixel já tem um mínimo de aquecimento ali, de inteligência, tu usa toda o algoritmo, a força do algoritmo do Facebook a teu favor. E tem gente que subestima isso aqui. E, cara, eu já ganhei muito dinheiro fazendo isso aqui, beleza? Eu não estaria te indicando se eu não tivesse validado isso aqui. Tá, qual o próximo ponto da criação da campanha? É ter de 4 a 8 anúncios por conjunto ativo. Então, em cada conjunto desse, a gente vai ter esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. A gente vai ter 4, no mínimo 4 conjuntos, 4 anúncios ativos dentro de cada um, beleza? E qual que é o indicado, né, dentro dessa realidade? Pô, eu criei 8, porque eu não rodo os 8 em cada conjunto de uma vez, aí totalizando, se eu não me engano, mais de 30 anúncios ativos ao mesmo tempo, porque depende da verba que tu vai rodar. Eu imagino que tu não vai rodar 200, 300 reais para início, eu nem te digo que tu faça isso, eu digo que tu vai escalando aos pouquinhos, começa ali com 50, 100. Então, qual que é o cálculo que eu faço para entender se eu tenho mais ou menos anúncios que cabem naquele meu orçamento? Eu faço o cálculo de $1 por anúncio ativo. Então, por exemplo, eu vou rodar 5 anúncios em cada conjunto, 5 anúncios em cada conjunto. Eu tenho 4 conjuntos ativos. Então, eu tenho 20 anúncios ativos. Eu tenho que rodar no mínimo, aí indicado, $20 por dia. Então, isso dá 5 vezes 20, dá quase R$100, um pouquinho mais de R$100 por dia de verba diária. Então, se eu tenho 4, eu diminuo um pouco mais minha verba. Esse é um indicado do Facebook. Tu rode $1 para cada anúncio ativo dentro da tua campanha. Então, sempre fique em mente, não precisa respeitar de forma estrita isso aí. Mas o indicado é que tu rode $1 para cada anúncio ativo. Beleza? Além disso, a gente tem as otimizações, que a gente também vai detalhar mais para frente. Mas quais são essas otimizações que a gente vai fazer no topo do funil? O CPC, o custo por clique. O CPM, o custo por 1000 visualizações do anúncio. Então, tu vai ter também esse cálculo de CPM para ver se ele está mais caro, mas... E aí tu vai otimizar públicos, né? Se isso aqui estiver muito alto. O CTR, que é uma taxa de envolvimento com o anúncio, é uma métrica de anúncio. Então, se teu anúncio está tendo algum tipo de engajamento com o público que está vendo ele, e se estiver muito baixo, a gente tem algumas ações que a gente precisa tomar para esse CTR crescer, aumentar, enfim. A gente tem os page views, porque nem sempre o número de cliques é o número de page views que a gente vai ter no final das contas. E aí, isso pode demonstrar que tua página está muito lenta. Se a gente tiver uma perda aí de mais de 20%, 30% das pessoas, já vi páginas que perdem 80% do tráfego, cara. Então, isso aqui é muito importante para tu entender se tua página está conseguindo reter, né? Se as pessoas que estão clicando no teu anúncio estão conseguindo ver tua página. Porque se demora muito, as pessoas saem, as pessoas não olham, enfim. Tem um custo por iniciar um checkout. É muito importante essa métrica para tu entender se está muito caro o custo de inicialização das pessoas que chegam até o teu checkout. Tem também o número de conversões, porque, enfim, é isso aqui que justifica tudo isso aqui que a gente está fazendo. E o custo por resultado, então o custo por conversões. São essas as métricas básicas que eu olho no meu dia a dia, a cada semana. Eu te indico que tu olhe isso aqui no mínimo uma vez por semana, assim, no mínimo, tá? Para que tu tenha um perpétuo saudável de topo, pelo menos um topo de funil saudável no teu perpétuo. Beleza, entendi. Agora a gente vai para o meio do funil. Aqui no meio do funil, basicamente, a gente tem a página de vendas.
E dentro da página de vendas, a gente tem dois estilos principais aqui no funil de oferta direta, pelo menos os que eu validei e deram bastante certo para mim. O primeiro é o funil de vendas com VSL, com vídeo de vendas, e a carta de vendas. A gente vai detalhar mais a página de vendas com VSL, que eu acho que ela vai ser mais efetiva no geral, para todos os nichos que estão presentes aqui no clã, né? E já tive também ótimos resultados com a carta de vendas, mas a gente vai detalhar um pouco mais aqui a VSL. Então, o que a gente tem na página de vendas com VSL? A primeira coisa é a headline. A headline tem que ser poderosa, tem que ser única, concreta. A gente vai detalhar mais isso na parte de copy, como criar headlines. A sub-headline, que vem como um complemento, se cabe ali um complemento, se precisar de um complemento. Depois a gente tem um vídeo de vendas, a gente também vai falar especificamente de como criar um vídeo de vendas mais para frente, qual que é a minutagem ali correta, o que tem que ter dentro desse vídeo de vendas, pelo menos na minha visão. O botão de compra, óbvio. O botão, cara, fica ao teu deleite o uso do botão de compras. Botem todas as dobras da página, que é importante sim. Tem também a quebra de objeções, e aqui a gente tem dois tipos de quebra, tá? A gente tem a quebra por tópico, né? Listando as objeções e quebrando. É bom também isso. E tem as histórias quebrando objeções. Então tu conta uma história ali e tu acaba quebrando objeções dentro da história. Isso aqui é muito poderoso, mas é um pouco mais complicado de fazer. Mas dá para fazer também. Em sétimo, tem um método único. Isso aqui é importante ter. Não é extremamente necessário, mas eu indico que tu tenha um método, que tu crie um método para o que tu está vendendo. Isso aqui traz um outro apelo para a tua página de vendas, né? O sexto são as provas sociais. Então, provas sociais podem ser em vídeos, em imagens, todas que tu tiver, e precisam ser provas, tá? Não podem ser elogios. O conteúdo dele é muito legal, ele é um cara muito gente boa, o conteúdo dele me ajudou bastante. Não, tem que ser provas concretas. O que tu prometeu lá no início? Tu tem que provar aqui agora que elas conseguiram fazer exatamente o que tem na tua promessa, tá? Os entregáveis, então, os tópicos, e tenta tornar isso em produtos, tá? Não só tópicos, mas, pô, esse aqui é um produto completo, esse aqui é outro produto. Se tu conseguir dar essa ideia de over-delivery, né, é ainda melhor. Além das entregas normais, tem uns bônus, que pode usar para quebrar objeções, inclusive. Eu não botei aqui dentro dos entregáveis, mas aqui tá incluso os bônus também. Em oitavo, o preço com a ancoragem, claro, do preço, e a garantia também é importante. Em nono, a autoridade, quem é você, dá uma explicação ali básica por que tu tá vendendo isso, quem é tu e por que tu tá fazendo aquilo, e mostrar que tu tem realmente autoridade no assunto, e depois um FAQ para tirar as principais dúvidas. E dentro da carta de vendas, o que eu acho relevante, cara? Pelo menos das que eu vejo que dão muito certo, que eu já tive muito resultado com carta de vendas, é uma headline forte, é um pouco mais simples a estrutura, mas tu tem que tornar cada dobra da página ainda mais poderosa do que a página de vendas que eu expliquei anteriormente. Então uma headline extremamente forte, muitas vezes pode até beirar o black, tá? A carta de vendas. Case perfeito, então tem que ter um case muito bom para demonstrar que aquilo funciona. 60% da carta normalmente é prova, tá? É muito voltado para prova, para provar que aquilo funciona. Autoridade extrema, tá? E FAQ. Então, carta de vendas, apesar dela ser menor, ela é mais difícil de fazer. E finalizando, como último passo, é o fundo do funil. Então, no fundo do funil, a gente tem um checkout. E dentro do checkout é legal a gente detalhar todas as formas de pagamento, óbvio, e ter outras formas de pagamento não tradicionais. Então eu te indico que, se tu está começando, oferece todas que tu pode. Inclusive boleto parcelado e a questão do cartão de crédito sem comprometer o limite. Né? Também bacana para permitir que mais pessoas entrem no início. Depois tu pode reavaliar se é estratégico ou não para ti. O segundo ponto é um pop-up de saída. Então tem como tu ativar um pop-up no teu checkout quando a pessoa está saindo da página e tu oferece ali um desconto ou um bônus para ela. Isso aqui tende a, com certeza, acabar aproveitando um tráfego que possivelmente já era perdido para ti. Tu pode ter ou não um order bump. Eu te indico que tu tenha um order bump de ticket mais baixo, porque isso ajuda a elevar o ticket final da compra, né? E, cara, 5 a 10% vão comprar esse order bump. O último ponto é tu fazer uma recuperação de boletos via WhatsApp. Então as pessoas geraram um boleto, tem que lembrar elas que elas geraram e tu tem que ofertar alguma coisa ali para que elas paguem logo esse boleto. A gente também vai ter um tópico sobre recuperação e vendas através do WhatsApp com o Lucas, que é meu parceiro, que faz isso para mim. Então fiquem tranquilos que a gente vai ver isso aqui mais a fundo. Então basicamente esse foi o funil de oferta direta. Eu vou compartilhar esse mapa mental com todos vocês aqui embaixo e ele vai ficar disponível para vocês.
E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo lá pelo Telegram para a gente conversar sobre esse tipo de funil.